Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Riverdale e o salto temporal. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Caso você esteja totalmente perdido, não acompanha mais Riverdale, mas tá curioso pra saber, eu sei que vocês ficam curiosos, sei que tem muita gente que ainda acompanha a série, mas tem muita gente que só quer ver o circo pegar fogo e tá curioso pra saber o que tá acontecendo. Então, depois do terceiro episódio da quinta temporada, a gente finalmente encerrou o arco que faria parte da quarta temporada, e a partir do quarto episódio a gente vai entrar oficialmente no salto temporal. Então, assim como muitas séries teen, né, Riverdale tomou a decisão de fazer um salto temporal na série, exatamente no momento onde eles se formam na escola e eles iriam pra faculdade, e seria muito complexo balancear tudo isso, porque cada um vai fazer faculdade, ou enfim, tem planos em um canto do país. Então seria muito difícil se focar em todos eles, né? Então, assim como séries como Pretty Little Liars e One Tree Hill, Riverdale decidiu fazer um salto temporal de 7 anos, e o episódio 4 é o começo de toda essa história. Eu tô muito animada pra esse salto temporal, porque eu acho que ele vai dar um começo novo pra série, eu acho que ele vai resetar algumas coisas que já estavam um pouco cansadas, já estavam um pouco repetitivas, muitas expectativas pra esse salto temporal, de que ele pode ser uma coisa incrível pra série, de que a gente pode ter uma série tão boa quanto a primeira temporada. Então eu tô realmente muito animada. Roberto, não me tome. Então agora, com 25 anos, os nossos personagens, depois de muitos anos longe, vão voltar pra Riverdale e as coisas vão estar muito diferentes. E agora que a gente já tem 2 teasers desse episódio de salto temporal e muitas teorias, muitas informações, enfim, muitas outras coisas, a gente pode falar mais abertamente sobre o que a gente acha, né, o que vai acontecer de fato nesse salto temporal. Vamos começar falando um pouquinho de cada personagem. O primeiro deles vai ser o Art. A gente descobriu no terceiro episódio que ele realmente foi pro exército, né? A última vez que a gente viu ele foi exatamente no ônibus do exército, e numa das promos a gente vê que ele foi pra guerra. O Art, ele realmente foi servir na guerra e aparentemente ele vai se machucar na guerra, porque a gente tem uma cena onde ele tá com uma roupinha de hospital e o médico fala: e aí, você tá pronto pra voltar pra casa? E ele até parece chocado nesse momento, porque o Art, eu acho que ele nem lembra mais onde é casa exatamente. A gente sabe que a mãe dele saiu de Riverdale depois que ele foi pro exército, e ele de alguma forma vai voltar pra lá, né? Ele vai encontrar o seu caminho de volta pra Riverdale, e ele vai descobrir uma cidade muito diferente da que ele deixou. Ele vai descobrir uma cidade decaída, uma cidade que tem vários problemas, e inclusive uma cidade que o Hiram, como prefeito, ainda está boicotando e causando e, enfim, fazendo várias coisas e trazendo vários problemas, né? Inclusive a gente tem um momento no teaser onde o Hiram fala que Riverdale está oficialmente dissolvida, ou seja, não existe mais Riverdale. E em vários momentos a gente vê o Art juntamente com a Toni, a gente vai falar mais dela já já, andando pela cidade, aparentemente muitas pessoas em situação de rua, talvez com problemas com drogas. Então tudo isso, né, e a gente vê que uma vontade do Art é botar Riverdale de volta no lugar, né, arrumar a cidade e bater de frente com o Hiram, que sempre foi um inimigo muito próximo dele. E uma outra imagem, a gente vê o Art com uma camiseta que tem uma sigla, que significa que ele é como se fosse um reservista do exército. Provavelmente ele foi dispensado por conta do machucado dele, né? Enfim, não deve ser nada grave, mas algo aconteceu com ele. Ele fica ali em stand-by esperando ser chamado. Eu acho que isso já pode construir um grande gancho, né, pro final da quinta temporada, onde o Art vai ter tudo que ele sempre sonhou, mas talvez ele seja chamado de volta pro exército pra servir na guerra de novo. Acho que não é por acaso que eles colocaram essa camiseta com essa sigla aí, né? A Verônica, como a gente sabe, ela foi pra Nova York morar com a mãe dela e fazer faculdade. E a gente sabe que a Verônica, depois do salto temporal, vai voltar para Riverdale casada com Chadwick Gecko. O Chad, ele já apareceu em Kate Kinney, né? Eu já tinha comentado isso com vocês. E ele é um cara que faz muitos investimentos e tudo mais. Ele tem uma ligação com a Bolsa de Valores. E, inclusive, em um outro clipe que a gente viu, a Verônica comenta com ele que ela sente saudades de participar da Bolsa, de estar lá investindo e apostando, e enfim, né? E aparentemente ela tenha largado esse emprego dela na Bolsa de Valores por conta do marido dela, né? Aparentemente ela tem uma relação ali, ele é um pouco controlador. Então eu acho que tudo isso vai refletir na Verônica 7 anos depois, estando apenas casada com ele, né? Aparentemente ela não está fazendo nada da vida. E como a gente sabe, a Verônica, ela não é uma pessoa que gosta de ficar sem fazer nada, ela gosta muito de empreender, ela gosta muito de ter os negócios dela, e com certeza isso não vai ficar assim por muito tempo. Em um outro momento
momento, a gente vê inclusive a Verônica na escola, aparentemente, porque ela tá ali com um óculos na mão, né, com uma roupinha e tal, e atrás dela tem a lousa da escola. E isso me leva a pensar que talvez ela pode ter virado professora, ou ela pode ter ido pra Riverdale pra ajudar e ser uma professora substituta. Mas em um outro momento a gente vê uma espécie de loja de penhores, né, um bolo de dinheiro sendo colocado, e ali ao lado tem um colar de pérolas. E a gente sabe que a marca registrada da Verônica é o colar de pérolas. Não dá pra saber se essa cena é exatamente a Verônica, mas talvez seja, né? Talvez a Verônica esteja vendendo o colar dela pra tentar ganhar dinheiro de alguma forma. Mas a gente sabe também pelas sinopses do episódio que o marido dela vai seguir ela e ela não vai gostar nada disso. Então, o casamento talvez assim bastante ameaçado desde o começo. Além disso, como vocês sabem, a gente tem uma nova personagem, que é a Tabitha Tate, que vai ser a pessoa que vai cuidar do Pops nesse salto temporal. A gente não sabe o que aconteceu com o Pops, espero que ele não tenha morrido, né? Porque senão eu vou ter que agredir o Roberto. Mas talvez ela e a Verônica possam se tornar amigas e até mesmo sócias, porque a gente sabe que uma das vontades da Tabitha é expandir e criar franquias do Pops. A Verônica pode ver nisso uma oportunidade, e eu também não imagino que a Verônica vá deixar o inferninho pra trás, né? Talvez ela queira trazer o inferninho de volta, agora que ela já é adulta, já tem outras visões de negócios, e isso pode ser uma forma dela bater de frente com o marido dela da mesma forma que ela fazia com o Hiram. Talvez, né, história se repetindo, mas vamos torcer para que não seja mais do mesmo. E isso nos leva ao nosso escritor favorito, Jughead Jones. Depois de se tornar o primeiro membro da família Jones a fazer faculdade, Jughead se torna um escritor publicado. Então ele tem o seu primeiro livro publicado, mas isso não resolve todos os problemas. Em todas as promos a gente vê o Jug com uma cara um pouco transtornada, um pouco preocupado ali com o que quer que esteja acontecendo com ele. A gente vê ele muito frustrado, aparentemente não conseguindo escrever o novo livro dele. A gente sabe que isso também é uma coisa muito comum. Muitos autores escrevem grandes primeiros livros e depois começam a ter problemas em criar uma sequência ou, né, fazer um trabalho que seja tão bom, que chegue aos pés do primeiro, né? Eu acho que sempre existe uma pressão muito grande pra isso. E o Jug aparentemente está sucumbindo a essa pressão. Talvez, inclusive, ele esteja sucumbindo tanto a essa pressão, porque em uma das fotos a gente vê que ele tá ali debruçado numa cadeira e atrás dele tem várias garrafas vazias. E essas garrafas poderiam indicar que ele está tendo um problema com bebidas. A gente sabe que tanto o pai dele quanto o avô dele tiveram problemas com alcoolismo. Eu acho que isso é uma das teorias que mais tá rolando por aí, que as pessoas mais acreditam. Então aproveita e deixa aqui nos comentários o que vocês acham. A gente sabe que, em teoria, ele vai ter uma nova namorada, que é a Jess. A gente ainda não sabe quem é a atriz que vai fazer ela, se é que ela vai realmente existir. Mas caso ela exista, ela vai ser uma pessoa que vai exigir muita atenção dele, que vai ter uma crise ali no relacionamento dos dois, porque ele quer se focar nela e no livro, e ele não consegue dar atenção nem pra um, nem pro outro. E pra piorar tudo isso, a gente tem uma cena onde ele está aparentemente se escondendo atrás do balcão do Pops. De quem ele está se escondendo? Na minha cabeça, eu gostaria de acreditar que ele viu a Beth, depois de 7 anos, ele está se escondendo porque a vida dele tá uma bosta e ele não quer que ela veja ele daquela forma. Acho que seria bem engraçado, né, se isso... Engraçado e trágico se isso acontecer. Mas na realidade, eu acho que é mais provável que ele esteja se escondendo de agiotas, porque aparentemente, pelas sinopses, o Jug vai ter um problema financeiro, ele vai ter uma grande dívida que ele não vai conseguir quitar. A gente não sabe do que é essa dívida, então pode ser que seja uma dívida da faculdade, mas pode ser que seja uma dívida relacionada aí com esse problema dele com bebidas, talvez relacionada com livro, né? Mas ele vai ter um problema, né? Vai ter essa dívida e provavelmente as pessoas cobrando vão estar perseguindo ele. E pra isso, ele vai precisar arranjar um novo emprego. Será que o Jughead também vai se tornar professor na escola de Riverdale? E aí é chegada a hora de falar dela, a Beth. A Beth, ela realmente se tornou uma agente do FBI. Isso era uma coisa que a gente tava falando muito, né? Depois do fracasso com o meio-irmão dela. E, inclusive, a gente vê que ela passou por maus bocados enquanto ela estava no FBI. E como vocês já sabem, eu sempre comento aqui, quando a gente tinha a história dela com o Black Hood, né, o Gorro Negro, eles faziam muitas referências a Hannibal, que é uma das grandes histórias de serial killer. E aqui a gente tem outra referência, né, porque a Beth, em determinado momento, ela foi mantida como refém
por um assassino, supostamente um serial killer. Isso causou um grande trauma na vida dela, né? Inclusive a gente vê ela conversando com uma psicóloga sobre esses traumas dela, que ela carrega, sobre essa situação muito complicada e difícil que ela enfrentou, mas a Beth, como sempre, tenta só seguir em frente, né? Deixando as coisas de lado. E aí, em outro momento, a gente vê que tem um assassino com uma serra elétrica atacando ela no quarto, ela dá um puta berro. Aparentemente, essa pode ser uma sequência de sonho, ela pode estar sonhando com essa situação, né? Pode ser uma coisa que foi engatilhada pelo trauma que ela tem, mas a gente não sabe, ou esse assassino pode realmente estar em Riverdale, pode ser uma cena de um assassino de verdade, pode ter acontecido realmente. Fica em aberto, né, o que exatamente vai acontecer, mas ela se tornou realmente uma agente do FBI, ela investiga assassinatos, mas ela também vai voltar pra Riverdale e aparentemente ela também vai fazer um bico na escola. Mas não é só isso que acontece com a Beth, a gente vê um momento onde ela e o Art estão o quê? Conversando, né, botando papo em dia, aquela coisa assim, né, e tem um momento também que a gente vê o Art invadindo a casa dela, né, ele chuta a porta, aquela porta vermelha que é bem icônica da casa dos Cooper, e ele ataca uma pessoa que tá lá dentro, então talvez ela estivesse sendo atacada por alguém, ou a casa estivesse sendo invadida por alguém, e o Art, como um bom vizinho, né, aparece lá pra salvar ela. E um pouco depois disso, a gente tem uma cena onde tem um casal se pegando no chuveiro, e esse casal parece muito Beth e Art. Eu sei que assim, vocês que não gostam de Bart já vão, meu Deus do céu, ficar revoltados, indignados, não pode ser. A gente não sabe com certeza se é, mas que parece. E eu não vou mentir, gente, eu quero ver o circo pegar fogo, então pra mim isso ia ser incrível. Vamos ver, né, o que exatamente vai acontecer com ela e com o Art. E claro, a gente não poderia deixar de falar dela, Toni Topaz. A Toni que bateu recorde de aparições nesses 2 teasers do episódio, né, mais do que na 4ª temporada inteira, ela apareceu nesses teasers, ela apareceu com esse relacionamento, essa amizade com o Art, né, que eu acho que pode ser muito legal. E a gente tem ela em 2 situações diferentes. A primeira delas é fazendo uma performance no White Worm, né, que é o bar dos serpentes. Lembra? Lá na 2ª, 3ª temporada. E depois, quando ela e o Art estão andando por Riverdale, a gente vê que ela está usando a jaqueta dela dos serpentes. E a gente tem, né, essa ideia de que ela teria realmente se tornado a rainha dos serpentes. Então pode ser que depois que ela voltou pra Riverdale, tendo se formado no que quer que seja, ela tenha de fato voltado pros serpentes e tomado as rédeas da gangue, né, e controlado ali todo mundo. O que eu espero é que ela apareça muito mesmo nessa 5ª temporada, que a gente tenha justiça. A personagem merece muito, 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 muito aparecer, tipo, muito mesmo, assim. Eu tô muito empolgada pra gente saber mais dela, da história dela, pra ela fazer parte de todas as histórias principais, então realmente espero que isso aconteça. A gente tem também uma cena que foi divulgada pelo Roberto no Instagram dele, onde ela tá andando pelos corredores da escola e ela está usando a camiseta que a gente sabe que é clássica da Cheryl, que está escrito Head Bitch in Charge, ou seja, né, a chefona que tá no comando aqui. E aí ela tá andando, ela está grávida, então a gente sabe que a gravidez da Vanessa vai ser colocada na série, mas a gente ainda não sabe exatamente como que isso vai acontecer. Então pode ser que em determinado momento ela tenha ficado grávida, tenha tido um filho, pode ser que ela tenha servido de barriga de aluguel, tem muitas teorias em relação a isso, a gente não sabe nem em qual é o momento que isso se encaixa, então a gente vai ter que esperar pra ver. E agora a gente vai falar da Cheryl. O futuro dela era o mais misterioso de todos, a gente não sabia o que tinha acontecido, e em todas essas promos, em tudo isso que apareceu, em todas as fotos divulgadas, a única cena em que ela aparece é uma cena muito rápida, e a gente vai falar dessa cena. Primeiro de tudo, a Cheryl está de rosa e não de vermelho. Eu achei que ela ficou belíssima de rosa, então se ela quiser apostar no rosa como a cor dela, eu vou aceitar, porque ela tá maravilhosa. Depois disso, ela tá sentada numa mesa, que aparentemente é uma mesa de diretor ou diretora? Será que a Cheryl se tornou a diretora da escola? Eu gosto dessa teoria, inclusive porque a gente tem escrito ali uma plaquinha, né, que eles colocam normalmente nas mesas, com o nome da pessoa que tá sentado ali. E a plaquinha da Cheryl tá ali e tal, e tá virada pra gente, né, de costas pra ela. Então isso indicaria que ela está realmente do lado da mesa de quem a mesa pertence. Só que nessa placa tá escrito Mrs. Topaz, e Topaz é o sobrenome da Toni. Então de duas uma, Roberto deu aos fãs tudo que a gente queria, que era um casamento shone, inclusive porque a Cheryl está aparentemente usando uma aliança ali, né, tem um anel no dedo dela, claro que esse anel pode não significar nada, mas ele pode ser uma aliança de casamento, né, pode ser uma aliança de compromisso, e aí depois de casada com a Toni, ela assumiu o sobrenome da Toni e se tornou a diretora da escola. Ou ela não se casou com a Toni se tornou a diretora da escola e ela invadiu aquela situação pra bater de frente com a Toni, né? Então ela invadiu o escritório, sentou no lugar dela pra bater de frente com ela. Considerando que é a Cheryl, eu acho que qualquer um desses cenários, ele é possível. O que eu já tenho certo na minha cabeça é que uma das duas virou diretora da escola. E inclusive isso me leva a uma das minhas outras teorias, porque o Roberto no ano passado divulgou uma cena onde a gente tem o Art, a Beth e o Jug entrando na escola com um papel, né? Eles
Eles já estão adultos e eles andam pelos corredores da escola como se eles estivessem procurando alguma coisa, uma sala de aula. E o que a gente sabe é que no segundo episódio depois do salto temporal, ou seja, no episódio 5, um dos problemas vai ser relacionado diretamente com a escola, né? O Hiram vai ameaçar diretamente a escola e eles vão precisar pedir ajuda. Então eu acho que todos os personagens, a Beth, o Art, a Verônica e o Jug, vão voltar para Riverdale e para a escola para servir, né, para ajudar como professores substitutos em um momento onde o Hiram está causando. Quem vai fazer esse pedido de ajuda vai ser a diretora da escola, seja ela a Cheryl ou a Tony. Eu não acho que eles vão virar professores da escola para sempre, talvez só o Art, talvez o Jug, porque ele tá procurando emprego, né? Então eu acho que tudo isso vai levar a gente a ter pelo menos um episódio com todos eles sendo professores da escola, que vai ser o episódio número 5. E basicamente é isso que a gente sabe sobre esse salto temporal. Como eu falei pra vocês, eu tô muito animada pra essa história, eu tô muito animada pra ver o que vai acontecer, pra onde essa história vai. Tem muito potencial mesmo, muito potencial. De tudo isso que a gente falou, tudo me deixa muito animada. Eu tô muito empolgada. Quarta-feira tem episódio novo, tem live na Warner, tem vídeo no canal na quinta-feira. A gente vai poder ver quais dessas teorias eu acertei. Aproveita, deixa aqui nos comentários quais são as teorias de vocês, o que vocês acham que eu falei que faz sentido, o que não faz sentido nenhum. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!